Meu querido amigo, minha querida amiga, você já sentiu como se sua alma fosse uma antena, captando cada mínima nuance do mundo ao seu redor? Como se você estivesse, de alguma forma, conectado a uma tela sensível ao toque gigante, onde cada emoção, cada palavra, cada energia de outras pessoas e do ambiente, deixasse uma marca profunda em você. Se a resposta é sim, então prepare-se, porque o que vou te revelar hoje não é apenas um vídeo, é um portal. É uma jornada para o seu mundo interior, uma chave para entender essa sensibilidade que muitos consideram uma maldição, mas que, na verdade, pode ser a sua maior superpotência. E, acredite ou não, um certo senhor chamado Sigmund Freud tem algo surpreendente a nos ensinar sobre isso. Se isso ressoa com cada fibra do seu ser, se você está pronto para desvendar os mistérios da sua própria sensibilidade e transformá-la em força, então fique comigo até o final, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você se vê, se sente e interage com o universo. Eu sei bem como é se sentir assim. Há anos, eu estava preso em um ciclo de exaustão emocional. Lembra daquele dia em que fui a um grande evento, cheio de gente, música alta, luzes piscando? Eu achava que era forte, que podia aguentar tudo. Mas no meio da multidão, comecei a sentir uma sobrecarga que quase me paralisou. Cada risada alta, cada conversa paralela, cada flash de luz parecia uma explosão diretamente na minha alma. Voltei para casa esgotado, com uma enxaqueca pulsante e uma sensação de que algo estava errado comigo. Por que os outros pareciam tão bem, tão energizados, e eu parecia ter corrido uma maratona emocional? Essa é a história de muitas pessoas que, como eu, são verdadeiras telas sensíveis ao toque vivas. E o mais frustrante é que a sociedade muitas vezes nos ensina a ignorar, a abafar essa nossa essência. Nos dizem para ser mais fortes, não levar as coisas tão a sério, como se tivéssemos a opção de simplesmente desligar essa parte de nós. Mas o que acontece quando você tenta desligar o que fazenda de você quem você é? Você se perde, se apaga, se desconecta do seu poder mais autêntico. E essa é a primeira coisa que você precisa entender: sua sensibilidade não é um defeito. É uma característica incrível. E aqui é onde a sabedoria ancestral de Freud, o pai da psicanálise, começa a iluminar o nosso caminho de uma forma que você jamais imaginou. A maioria das pessoas pensa em Freud e logo associa sonhos, inconsciente, talvez um divã e uns charutos. Mas o que poucos sabem é que a própria essência da sua obra, a investigação profunda do psiquismo humano, é um testemunho da sensibilidade sensorial, da capacidade de perceber o que está além do óbvio. Ele nos ensinou que existe um mundo vasto e invisível dentro de nós, um oceano de emoções, memórias, impulsos e desejos que moldam quem somos. E para aqueles que são telas sensíveis ao toque, esse mundo interior é ainda mais vívido, mais pulsante, mais conectado ao exterior. Pensa comigo, se Freud dedicou a vida a decifrar os sinais sutis da mente, os pequenos lapsos, os simbolismos, as manifestações veladas do inconsciente, ele estava, de certa forma, sintonizando uma sensibilidade sensorial profunda. Não a sensorialidade dos 5 sentidos de forma trivial, mas a capacidade de decodificar as energias e mensagens que a maioria ignora. Ele nos mostrou que nossa mente não é apenas uma máquina lógica, mas um universo complexo onde as emoções e experiências se entrelaçam em camadas. E essa é a beleza da sua sensibilidade, meu amigo, minha amiga. Você não apenas vê e ouve o mundo, você o sente em uma dimensão que vai além. Você é um intérprete nato do que é não dito, do que é subentendido, do que é sentido no ar. Mas aqui é onde a coisa fica interessante, e onde o primeiro grande loop aberto começa a se desenrolar. O que exatamente Freud, o gigante da psicanálise, teria a dizer sobre essa sensibilidade que, se mal compreendida, pode se tornar uma sobrecarga? E como podemos usá-la como um GPS para nossa alma, e não uma maldição?
Vamos mergulhar mais fundo. Freud introduziu a ideia de que nosso psique é composta por diferentes instâncias, o id, o ego e o superego. E aqui está a sacada. O id é o reino dos nossos impulsos mais primários, dos nossos desejos mais profundos, da nossa busca por prazer e evitação da dor. Para quem é uma tela sensível ao toque, o id pode ser um verdadeiro turbilhão, porque ele não filtra as informações. Ele apenas sente. É como um sensor bruto, captando tudo sem barreiras. Se você sente as emoções das outras pessoas como se fossem suas, se você é facilmente influenciado pelo humor do ambiente, você está sentindo a potência do seu id em ação, a sua capacidade inata de absorver a energia bruta ao redor. Mas, e o ego? O ego é o mediador, o gerente que tenta equilibrar as demandas do id com a realidade externa e as regras do superego. Para nós, telas sensíveis ao toque, o ego tem um trabalho muito mais árduo. Ele precisa processar uma quantidade enorme de informações sensoriais e emocionais, tanto internas quanto externas, e tentar dar sentido a tudo isso. É por isso que você pode se sentir exausto, sobrecarregado, como se seu cérebro estivesse em constante trabalho de processamento. Seu ego está trabalhando em alta velocidade, o tempo todo, para tentar manter a ordem em meio ao caos que a sua sensibilidade capta. Pessoas que não são tão sensíveis têm um ego que talvez não precise trabalhar tanto, porque simplesmente não há tanto para filtrar ou processar em primeiro lugar. Essa é a primeira revelação: sua exaustão não é fraqueza, é um sinal de que seu ego está trabalhando muito mais para te proteger e te guiar. Mas aqui está o pulo do gato que transforma essa percepção. Freud, com sua genialidade, também nos deu o conceito dos mecanismos de defesa. E para você, que é uma tela sensível ao toque, entender e dominar esses mecanismos é mais do que crucial, é a chave para a sua sanidade e o seu poder. Pense nos mecanismos de defesa como pequenos escudos invisíveis que o seu ego cria para se proteger quando o id está muito intenso ou a realidade é muito dolorosa. Repressão, negação, projeção, sublimação. Mas, para nós, o desafio é que muitas vezes usamos mecanismos de defesa de forma inconsciente e ineficaz, o que acaba nos machucando ainda mais. Por exemplo, muitos de nós tendem à repressão, tentando empurrar para baixo toda essa enxurrada de sentimentos e sensações. Mas isso é como tentar segurar uma bola debaixo d'água, ela sempre volta com mais força. Aqui está o segundo loop aberto. Como pode a sua hipersensibilidade se tornar não uma maldição, mas a sua maior superpotência, e como você pode ativá-la sem se esgotar, usando esses mecanismos de defesa de forma consciente e estratégica, ao invés de ser controlado por eles? Vou te mostrar como construir seus próprios mecanismos de defesa saudáveis, que atuam como filtros inteligentes, e não como paredes que te isolam. Imagine a seguinte cena. Você está em uma conversa com alguém que está visivelmente estressado e desabafando sobre os problemas dele. Se você é uma tela sensível ao toque, você não apenas ouve as palavras, você sente o estresse da pessoa, a ansiedade dela começa a invadir o seu próprio corpo. Seu coração acelera, sua mente começa a martelar. Você se sente como uma esponja, absorvendo tudo. Um mecanismo de defesa inconsciente e prejudicial seria se fechar completamente, se tornar frio, distante, ou até mesmo se isolar socialmente para evitar essa sobrecarga. Mas isso te impede de se conectar de verdade, de usar o seu dom mais valioso, a sua empatia profunda. O que Freud nos ensina é que, ao trazer o inconsciente para a consciência, nós ganhamos poder. Para nós, isso significa trazer a consciência para a nossa sensibilidade. Perceber quando estamos absorvendo demais, identificar a fonte, e então, escolher como responder, em vez de apenas reagir. Isso não é fácil, eu sei, mas é libertador. É aqui que começamos a construir nossos próprios escudos inteligentes.
A primeira coisa a fazer é reconhecer o que você está sentindo e validar essa sensação. Diga a si mesmo: eu estou sentindo a ansiedade dessa pessoa, e isso é ok. Eu capto isso. Mas isso não significa que essa ansiedade seja minha ou que eu precise carregar o peso dela. Esse simples ato de reconhecimento e validação já é um mecanismo de defesa poderoso, porque ele cria uma fronteira invisível. Um dos meus momentos de maior virada foi quando percebi que eu estava absorvendo a energia de todo mundo na minha família. Minha mãe estava ansiosa, meu pai preocupado com o trabalho, e eu, como um pequeno para-raios emocional, me via preso em um ciclo de preocupação que não era meu, mas que me paralisava. Foi quando comecei a aplicar a técnica da visualização de escudo. Sempre que eu sentia essa invasão de energia, eu visualizava uma bolha de luz dourada me envolvendo, permitindo que eu sentisse, mas sem absorver. Parecia algo simples, quase bobo, mas a neurociência explica que o nosso cérebro não distingue perfeitamente a realidade da imaginação vívida. Essa visualização ativa regiões cerebrais que nos dão uma sensação de segurança e controle, diminuindo a resposta de estresse. Mas aqui está o terceiro loop aberto, e é crucial para a sua paz interior. Qual é o segredo para criar limites invisíveis, mas inquebráveis, que te protegem sem te isolar do mundo e, mais importante, como podemos usar a sabedoria de Freud para nos ajudar a identificar a fonte dessas energias que nos sobrecarregam? Antes de seguirmos, me conta nos comentários de onde você está assistindo e se essa mensagem está fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito a entender nossa família aqui e criar conteúdos ainda mais transformadores. Agora, vamos falar sobre os limites. Para uma tela sensível ao toque, a palavra limite muitas vezes soa como culpa ou isolamento. Nós temos uma tendência natural de querer agradar, de ajudar, de nos conectar profundamente. E isso é lindo. Mas sem limites saudáveis, essa conexão se torna um dreno. Pense no conceito freudiano do superego. O superego é a parte da nossa psique que internaliza as regras, os valores, as normas sociais e as expectativas que aprendemos desde a infância. Para quem é sensível, esse superego pode ser um tirano, nos dizendo que devemos sempre ser disponíveis, sempre gentis, sempre generosos, mesmo que isso nos esgote completamente. Ele nos diz que não é legal dizer não, que é egoísmo priorizar nossas próprias necessidades. E é exatamente essa voz interna que precisamos começar a recalibrar. O segredo dos limites invisíveis e inquebráveis é que eles não são sobre o outro, mas sobre você. Não é sobre controlar o que as pessoas fazem, mas sobre controlar como você responde. E a sabedoria freudiana nos ajuda aqui porque ela nos faz olhar para dentro, para as raízes inconscientes que nos levam a não estabelecer limites. Será que você tem medo da rejeição? Medo de não ser amado? Medo de ser visto como egoísta? Muitas dessas programações vêm da nossa infância, de experiências onde nossa sensibilidade foi vista como um fardo ou onde aprendemos que, para ser aceito, tínhamos que estar sempre disponíveis. Aqui está uma técnica poderosa, inspirada na profundidade da análise freudiana, que chamo de análise do gatilho emocional. Sempre que você se sentir sobrecarregado por uma situação ou pessoa, pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que exatamente está me atingindo aqui? É a voz da pessoa? É a intensidade da emoção dela? É o meu próprio medo de não ser suficiente? E o mais importante, isso está ativando alguma ferida antiga em mim. Às vezes, a sobrecarga não vem apenas da energia externa, mas de como ela ressoa com algo não resolvido dentro de nós. Um tom de voz mais ríspido pode ativar uma memória inconsciente de quando você era criticado na infância. A energia de um ambiente caótico pode remeter a um período de instabilidade que você viveu. Ao identificar a raiz interna, você começa a desarmar o gatilho. Você reconhece:
Essa não é a situação me machucando, mas sim uma velha ferida que está sendo ativada. Eu não sou mais aquela criança vulnerável. Eu sou forte, capaz de me proteger agora. Essa conscientização é o primeiro passo para o controle. Lembra quando Freud disse que onde há id, deve haver ego? Ele estava falando sobre trazer a luz da consciência para as áreas sombrias e impulsivas. Para nós, telas sensíveis ao toque, isso significa trazer a consciência para onde e como nossa sensibilidade está nos atingindo. Em vez de apenas reagir, você observa, analisa e então escolhe. Você escolhe se vai absorver, se vai processar, ou se vai apenas testemunhar sem se permitir ser consumido. Mas aqui está o quarto grande loop que vai expandir ainda mais a sua visão: como identificar os botões que o mundo aperta em você e, mais importante, como recalibrá-los para sua paz interior, de modo que sua sensibilidade se torne um superpoder que te guia, em vez de uma vulnerabilidade que te drena? O seu potencial, meu amigo, minha amiga, é muito maior do que você imagina. Você foi criado para algo extraordinário. Sua sensibilidade não é um erro de fabricação, é uma característica de design de um ser humano evoluído, capaz de perceber as entrelinhas da vida. Vamos aprofundar na recalibração desses botões. Imagine que sua sensibilidade é como um painel de controle complexo. Cada botão controla uma área diferente da sua percepção. Quando você não sabe como operar esse painel, o mundo externo aperta os botões aleatoriamente e você entra em pane. Mas e se eu te dissesse que você pode aprender a ser o maestro desse painel? A recalibração começa com a autoconexão. É um conceito que Freud, de certa forma, iniciou ao nos convidar a explorar o inconsciente. Para nós, significa dedicar tempo, todos os dias, para nos conectarmos com a nossa própria energia, com os nossos próprios sentimentos, antes que o mundo externo comece a invadir. Uma prática simples e poderosa é a meditação da consciência sensorial. Encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos, se quiser. E apenas preste atenção aos seus sentidos, um por um. O que você ouve? O que você sente na pele? Que cheiro há no ar? Que sabor na sua boca? E então, preste atenção aos seus sentimentos. O que está surgindo? Nomeie essa emoção. Não a julgue. Apenas observe. Essa prática de autoconexão regular te fortalece, te enraiza e te ajuda a distinguir o que é seu do que é do outro. Um exemplo prático na minha vida foi quando eu passei a ter um ritual de descompressão depois de dias intensos. Em vez de ir direto para as redes sociais ou ligar a televisão, eu escolhi a meia hora de silêncio, deitada na cama com uma máscara nos olhos, ouvindo uma música suave sem letra, ou apenas prestando atenção à minha respiração. Esse pequeno ritual, que me parecia um luxo no início, se tornou uma necessidade. Era como dar um reset no meu sistema nervoso, uma forma de processar as informações do dia e descarregar as energias que não me pertenciam. Freud nos falaria da importância de liberar tensões, de processar o material psíquico. E essa é a nossa versão moderna desse processo. Outra forma de recalibrar esses botões é através da escolha intencional dos seus ambientes e das suas companhias. Se você sabe que grandes multidões te esgotam, não se force a ir a todos os eventos sociais. Se certas pessoas te drenam energeticamente, aprenda a limitar o tempo que você passa com elas, ou a interagir de uma forma mais protetora. Isso não é ser antissocial, é ser autoconsciente e autocuidadoso. É entender que você tem uma capacidade de percepção aguçada, e essa capacidade vem com a responsabilidade de proteger o seu campo energético. Lembre-se, o seu ambiente tem um impacto profundo na sua paz interior, e você tem o poder de moldar, pelo menos em parte, esse ambiente. E agora, o quinto e último loop aberto,
a cereja do bolo da nossa jornada transformacional. No final de tudo, qual é a única coisa que você precisa fazer para transformar essa jornada de autoconhecimento em uma vida de propósito, alegria e uma força inabalável, usando sua sensibilidade como seu guia mais confiável? A sua história não termina aqui, meu amigo, minha amiga. O melhor de você ainda está por vir. Você tem tudo o que precisa dentro de si. A única coisa que você precisa fazer é abraçar completamente a sua sensibilidade. Parar de lutar contra ela. Parar de se envergonhar dela. Parar de desejar ser normal como os outros. Sua sensibilidade é um domingo. É a sua forma única de experimentar o mundo, de se conectar com ele em um nível mais profundo. Quando você para de resistir a ela, a energia que antes você usava para lutar contra si mesmo, agora pode ser redirecionada para a sua criação, para a sua paixão, para a sua expressão autêntica. Pense nos grandes artistas, nos inovadores, nos terapeutas mais empáticos. Muitos deles são, e foram, pessoas extremamente sensíveis. Eles sentem o mundo com uma intensidade que lhes permite criar obras de arte que tocam a alma, ou entender a dor humana em um nível que permite a cura. Sua sensibilidade é a sua porta de entrada para a intuição, para a criatividade, para a compaixão. Freud nos ensinou que nossas neuroses, nossas dores, muitas vezes vêm de conflitos internos não resolvidos. Para nós, telas sensíveis ao toque, muitas das nossas dores vêm de tentar nos encaixar em um mundo que não entende a nossa natureza, e de uma guerra interna contra quem realmente somos. A paz verdadeira, a força inabalável, vem quando você decide ser fiel a essa sua essência. Comece a ver sua sensibilidade como um superpoder de detecção. Você consegue sentir a mentira, a falsidade, a energia negativa. Use isso a seu favor. Use isso para escolher seus amigos, seus parceiros, seus projetos. Use isso para se afastar do que não te serve. Sua intuição, que é uma extensão da sua sensibilidade, é a sua bússola mais confiável. Aprenda a confiar nela. Para isso, comece a praticar a escrita terapêutica freudianamente inspirada. Pegue um caderno e escreva por 10-15 minutos todos os dias, sem censura, sem pensar no que você vai escrever. Apenas deixe o fluxo de consciência vir à tona. Escreva sobre o que te sobrecarregou no dia, sobre o que te fez sentir profundamente, sobre o que sua intuição está tentando te dizer. Não se preocupe com gramática, com estrutura, apenas escreva. Essa é a sua versão do divã, a sua forma de trazer o inconsciente para a consciência, de dar voz a todas as sensações e emoções que sua tela sensível ao toque capturou. Ao fazer isso, você começa a organizar o caos, a entender os padrões, e a extrair pepitas de sabedoria da sua própria experiência. É uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para a gestão da sua energia. E acima de tudo, meu querido, minha querida, seja gentil consigo mesmo. A jornada de uma tela sensível ao toque é única e exige um nível de autocuidado e autocompaixão que talvez os outros não precisem. Mas essa é a sua jornada, e ela é valiosa. Ela é um caminho para uma vida mais autêntica, mais conectada e mais plena. Você é especial por estar aqui, por ter essa capacidade de sentir o mundo de uma forma tão profunda. Sua intuição te trouxe até aqui, e ela vai continuar te guiando. Você faz parte de algo maior, de uma comunidade de almas sensíveis que estão aprendendo a brilhar, não apesar, mas por causa da sua sensibilidade. Em resumo, o que Freud nos sussurra através de suas teorias é que a profundidade da nossa experiência interior, a riqueza do nosso inconsciente e a forma como o ego gerencia tudo isso, são fundamentais para entender e navegar a nossa sensibilidade. Não é sobre reprimir, mas sobre conscientizar, validar e gerenciar.
É sobre transformar a esponja que absorve tudo em um filtro inteligente que seleciona o que é bom e libera o que não serve. É sobre transformar a tela que capta demais em um centro de comando que te empodera. Eu quero que você visualize agora um futuro onde sua sensibilidade não é um fardo, mas a sua maior força. Onde você caminha pelo mundo com uma aura de paz, sabendo que pode sentir profundamente, mas também se proteger com sabedoria. Você não é mais refém das energias externas, você é o mestre da sua própria energia. Você usa sua intuição aguçada para tomar decisões que te levam ao seu propósito, você atrai pessoas e experiências que te nutrem, e você se torna um farol de compaixão e sabedoria para aqueles ao seu redor. Sua vida se torna uma obra de arte criada com a tinta rica da sua sensibilidade. E para selar essa transformação, quero fazer uma oração especial por você. Pai Celestial, fonte de toda sabedoria e amor, eu te agradeço por este filho, por esta filha, que tem um coração e uma alma tão sensíveis. Agradeço por essa capacidade única de sentir, de perceber as profundezas da vida e das emoções. Peço que a tua luz divina ilumine cada canto do seu ser, revelando a beleza e a força inerente à sua sensibilidade. Que o teu Espírito Santo o envolva em um manto de proteção, criando limites invisíveis, mas inquebráveis, que o defendam de toda energia que não lhe pertence. Que o seu ego seja fortalecido pela tua sabedoria, para que possa gerenciar com discernimento todas as percepções que chegam. Ajuda-a a silenciar as vozes do superego que o levam a se anular, e a ouvir a voz do seu verdadeiro eu, aquele que tu criaste com um propósito extraordinário. Que ele possa ver sua sensibilidade não como um fardo, mas como um dom precioso, uma ferramenta de intuição, compaixão e criatividade. Que cada dia seja uma oportunidade para abraçar sua essência, confiar em sua intuição e viver uma vida plena, alegre e com um propósito claro. Que a paz que excede todo entendimento inunde seu coração e sua mente, e que ele se sinta amado, valorizado e verdadeiramente em casa em sua própria pele. Que ele saiba que não está sozinho nessa jornada e que o melhor de sua vida ainda está por vir, guiado pela tua mão. Tudo isso eu peço e agradeço em teu nome. Amém. Se você sentiu essa mensagem no fundo da sua alma, e se algo aqui mudou sua perspectiva, eu tenho um pedido especial para você. Primeiro, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, que são feitos com muito carinho para continuar essa jornada de transformação com você. Segundo, deixe um comentário abaixo me contando qual foi o insight mais poderoso que você teve hoje e como você pretende aplicar isso na sua vida. A sua história inspira todos nós. E terceiro, e talvez o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que, assim como você, também é uma tela sensível ao toque e precisa ouvir essa mensagem de esperança e empoderamento. Você pode ser o canal para a transformação na vida de alguém. Muito obrigado por sua presença, por sua energia e por ser parte dessa família que busca evolução e autenticidade. Lembre-se sempre, sua sensibilidade é um domingo, cuide dela, honre-a e use-a para brilhar ainda mais forte. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos da mente e do coração humano. Que a luz e a paz estejam sempre com você.